gente! Tudo bom com vocês? Tá tudo certo por aí? Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o manual do pincel, porque estava eu esses dias vagando pelo YouTube e pensei, caramba, eu falo sobre beleza no canal, eu falo sobre maquiagem no canal e eu nunca falei sobre as dicas e as coisas que as pessoas não sabem sobre pincéis. Como assim? Então, vim aqui pra poder contar pra vocês hoje tudo o que você precisa saber sobre pincel. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu joinha aqui pra mim, por favor. Se inscreve no canal se for novo por aqui. É muito importante que você também ative o sininho, porque aí quando você ativa o sininho, você recebe as notificações de vídeos novos. Se inscreveu no canal, ativou o sininho e curtiu o vídeo, vamos parar de enrolação e começar logo esse vídeo. Jesus, esse trem tá me matando. Eu acabei de quebrar um dos meus colares favoritos. Muito bom. Vamos prosseguir sem colar, então. Tá bom. Fazer o quê? Vamos começar de verdade esse guia básico dos pincéis pra vocês. O fato 1 é que existem dois tipos de cerdas quando se trata de pincéis. Então aqui nós estamos falando de cerdas sintéticas e cerdas naturais. As cerdas sintéticas são aquelas cerdas que são feitas não de cabelo. E as cerdas naturais são as cerdas que se aproximam mais do cabelo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pincel oval, daqueles de espalhar base, sabe? Isso aqui foi uma febre em 2016, mas até hoje eu uso o meu. E esse é um pincel de cerda sintética. Mas vamos lá explicar pra vocês pra que tem que usar, qual é a diferença entre usar um pincel de cerda sintética e um pincel de cerda natural. O pincel de cerda sintética, ele é mais indicado para produtos líquidos, mas também pode ser usado com produtos em pó. Então, por ele ser sintético, que não tem o aspecto do nosso cabelo, imagina cabelo, gente, cabelo. Como ele é sintético, ele vai conectar com o produto líquido, mas ele não vai sugar tanto o produto pra ele, entendeu? Por isso que é tão recomendado você usar base, corretivo, esse tipo de produto com um pincel de cerda sintética, porque ele não vai sugar tanto o produto pra ele. Já os pincéis de cerdas naturais, esse meu aqui que é o pincel de... Ó, tá até sujinho, tá vendo? Meu Deus, que tanto de sujeira. Esse daqui já é um pincel de cerdas naturais. Vocês podem perceber que ele tem um aspecto mais parecido com o nosso cabelo bem. Pega no teu cabelo aí, tá vendo? Esse é o aspecto que vai ter um pincel de cerda natural. E ele já é mais indicado pra pó. Exatamente. O de cerda sintética vai ser indicado pra líquido e o de cerda natural pra pó. Por quê? O pincel de cerda natural parece com o nosso cabelo. Quando você joga água no seu cabelo, o que seu cabelo faz? A primeira atitude do seu cabelo é sugar tudo que tá ali, o líquido que tá ali. E a mesma coisa acontece com o pincel de cerda natural. Então se você coloca uma base e você vem com o pincel de cerda natural em cima, esse pincel vai sugar muito mais do seu produto pra ele do que um pincel de cerda sintética faria. Então esse tipo de pincel que tem a cerda mais natural é mais indicado pra pó, porque eles sugam bastante produto, então eles vão se dar melhor com pó. Isso não quer dizer que você não possa usar, tá? Não quer dizer isso. É só o que é mais indicado. Então anota aí: sintética, líquido, cerda natural, pó, tá bom? Memoriza na cabeça que é muito importante, amor. Vamos lá, segunda dica: comprimento das cerdas. Gente, comprimento das cerdas influencia muito na tua maquiagem, meu amor. Por quê? Os pincéis mais longos e mais largos vão ser melhores pra você poder esfumar. Tem um pincel de esfumar que é esse tipo aqui, ó. Esse meu aqui ainda é chanfrado. Ele é com os pelinhos mais longos e ele é mais larguinho pra poder esfumar. Na hora que você coloca o produto aqui e você faz assim, ele esfuma muito mais fácil do que se você pegasse, por exemplo, um pincel lápis. Esse daqui que eu tenho na minha mão é um pincel lápis, também de cerda natural, também com bastante produto, porque eu tava usando ainda agora, tá, gente? Tá vendo que ele é um pincel muito mais denso, mais juntinho, em comparação com esse aqui? Esse daqui que é o pincel de esfumado, ele é mais larguinho e um pouquinho maior em relação ao tamanho das cerdas, dá pra ver? Então, ele ser mais espaçado e mais larguinho facilita na hora de esfumar do que se eu pegar um pincel lápis e tentar esfumar. Esse daqui é um tipo de pincel com um topo mais reto, tá vendo? Mais densozinho, as cerdas dele são mais juntinhas e ele não é tão comprido. Então esse aqui não é um pincel de esfumar. Você consegue esfumar com ele sim, tá? Não é impossível. Mas ele é mais recomendado pra quando você quer fazer uma coisa com mais precisão, porque ele vai deixar uma bolotinha com mais precisão. Diferentemente do que um pincel desse tipo meio espanador faria, tá vendo que o comprimento dele é bem maior e ele é muito mais espaçado? Esse daqui é muito mais denso do que esse. Então a área que esse aqui abrange é menor do que a área que esse aqui abrange. Tá vendo? Ele esfuma com mais facilidade. Mesma coisa pra esses dois. Esse daqui vai fazer um trabalho muito mais preciso do que esse aqui faria. Então se você quer fazer algo mais esfumado, tem que usar um pincel com cerdas mais longas e cerdas maiores, mais espaçadas. Se você quer uma coisa mais precisa, você tem que usar um pincel com cerdas menorzinhas e cerdas mais juntinhas. Pincéis menores são pincéis
para trabalhar com coisas de mais precisão. Pincéis maiores são pincéis para poder fazer coisas esfumadas, para poder criar aquela ideia de sombra no teu rosto. Beleza? Já que a gente tá falando de precisão, vou puxar esse gancho aí e vou tratar sobre os pincéis chanfradinhos. Tá vendo esse pincel aqui que eu tenho na minha mão? Esse aqui é um pincel de blush. Dá pra você ver que ele é deitadinho? Isso é o famoso chanfrado que a gente fala na hora da maquiagem. Esse é um pincel chanfrado. Então, os pincéis chanfrados, eles entregam muito mais precisão do que um pincel de topo reto. Esse aqui é um pincel clássico de pó de topo reto. Dá pra ver que o topo desse aqui é reto, enquanto esse aqui é deitado. Então sempre que tu vê um pincelzinho desse deitadinho ou esse cortadinho, o nome dele é chanfrado. Então se tu pedir numa loja pelo pincel chanfrado, elas vão te entregar esse tipo de pincel que tem esse corte na diagonal. Por isso eles entregam muito mais precisão do que um pincel de topo reto, que tem o nome de kabuki. Então quando você vê kabuki por aí, é um pincel de topo reto, meu bem. E esse tipo de pincel cortadinho, ele é super indicado pra você poder fazer coisas como blush, que eu contei pra vocês, né? Porque esse aqui é um pincel de blush. Contorno, porque dá muito mais precisão. O próprio bronzer, é melhor você passar com um pincel assim, deitadinho, porque vai te dar mais precisão, vai te entregar mais precisão no seu trabalho. Enquanto esses pincéis assim, mais cheiões, mais gordões, com topo reto, eles vão criar um aspecto de sombra no teu rosto. Então eles vão muito mais espalhar o produto do que te dar a precisão, entendeu? Então opte mais pra poder espalhar pó. O que mais a gente espalha no rosto? Pó com um pincel assim, com um topo reto mais cheio, mais gordão, do que por um pincel como esse aqui que é deitado, porque ele vai te dar mais precisão. Então é melhor pra você aplicar blush, esse tipo de coisa. Fechou? E aí agora pra quarta dica e última do vídeo, pro vídeo não ficar um vídeo muito grande, maçante. Se vocês quiserem mais, avalie o vídeo aqui pra mim, por favor, e comenta aqui embaixo, porque eu posso trazer sim a segunda parte pra vocês. Pra essa quarta dica, nós vamos falar sobre o comprimento das cerdas do pincel. Pincéis mais curtinhos, assim, ó, vou mostrar pra vocês 3 exemplos. Aqui nós temos um pincel de esfumar. Aqui a gente tem um pincel pra aplicar sombra, sei lá. Ele é um pouquinho menor. E a gente tem um pincel de precisão aqui como terceiro. E o que isso vai influenciar na tua vida? Tudo! Por quê? Um pincel mais curtinho, como esse aqui de precisão, já diz o nome, é um pincel de precisão. Ele vai deixar a tua maquiagem muito mais forte do que se você optar por usar um pincel mais longo. Por quê? Os pincéis mais longos são mais naturais, então eles espalham mais a maquiagem do que os pincéis curtinhos, de cerda curtinha. Eles são muito mais precisos, então eles vão deixar a tua maquiagem muito mais concentrada do que um pincel longo. Esse daqui que eu tenho na mão é um intermediário, mas ainda assim ele é muito mais preciso do que esse primeiro que eu mostrei pra vocês. Se tu pegar um pincel desse aqui de precisão e tentar esfumar teu olho, bem provável que tu não consiga. É muito mais fácil você pegar um pincel de esfumar pra poder conseguir criar aquela sombra no teu côncavo do que você tentar criar a sombra no seu côncavo com um pincel de precisão. Esse tipo de pincel é melhor pra você poder aplicar o iluminador no cantinho da lágrima, a sombrinha no canto interno do olho, dá pra entender? Então quando você consegue entender isso e você entende que isso muda tudo na sua maquiagem, vai facilitar muito a sua vida e vai ser tipo uma mão na roda e ajudar muito o seu dia. Porque às vezes você pode estar aí tentando fazer teu côncavo com um pincel lápis. Deu pra entender? É muito mais difícil trabalhar com pincel lápis do que com pincel de esfumar pra poder esfumar o olho. Então, gente, essas foram as dicas pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu separei 4 diquinhas pequenininhas, bobinhas, mas que podem muito alterar a tua maquiagem desse outro lado daí. E podem também estar até te atrapalhando e você não sabia. Então, por isso que eu decidi fazer esse manual, guia prático, básico dos pincéis. Então, se você gostou, avalie aqui pra mim, por favor. Já deixa o seu curtir aqui no vídeo. Desce a tela aí e clica no botãozinho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E no mais, a gente fez o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!